Bom dia a todos, né? Eu hoje acordei e, como faltam poucos dias para terminar o prazo da consulta pública, eu acordei com muitas mensagens pedindo ajuda. Eu não entendi como faz, como não faz, né? Então, eu resolvi fazer um vídeo aqui, porque fica mais fácil, dá para todo mundo ver, né? Do que eu explicar lá de um a um, que eu não vou conseguir, não vai dar tempo, né? Hoje já é quinta, o prazo se encerra segunda, então nós só temos quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, ou seja, 5 dias. Na segunda não conta, nós só temos 4 dias para preencher, né, esse formulário. Então, eu resolvi fazer esse vídeo até mesmo para que eu possa falar, não, olha lá o vídeo que dá para entender. Eu vou compartilhar a tela, tá, do meu computador, mostrando o passo a passo, né, para poder as pessoas entenderem. Deixa eu só fazer aqui para compartilhar. Eu acho que já deve estar dando para ver minha tela, né? Eu não sei se alguém está assistindo, para ver se está dando para ver a tela. Então, eu vou abrir aqui. Desculpa. Primeiro passo que a gente tem que fazer é entrar no site www.conitec.gov.br. Como eu já entrei aqui na consulta pública, eu vou entrar só no site puro para que todo mundo veja como é o site, né? Não é possível. Vai entrar. Esse é o site do Conitec, ó. Se olhar aqui em cima, tem o endereço, conitec.gov.br. Quando você entra no site, você anda aqui, ó. Aqui do lado direito tem consultas públicas, ó, onde eu estou marcando. Então, nós temos que entrar aqui, nesse pedacinho. Entra na consultas públicas aqui, aí vai abrir essa outra página aqui, que está abrindo aqui. Aí abre aqui, depois que abrir, ó, vem aqui no Consulta Pública 22. Aí aqui, ó, de cloridato sapropterina para o tratamento de fenilcetonúria. Aí aqui você tem um relatório técnico e o relatório para a sociedade. É importante ler isso. Se você é um profissional de saúde, né, você lê o relatório técnico. Mas para os pacientes e os familiares, é só ler aqui o relatório para a sociedade. Lê esse relatório aqui para a sociedade, ó, que está aqui, ó, se você clicar aqui, ó, ele vai abrir. Ele vai abrir, ó, tá vendo, ó? Aí a pessoa tem que dar uma olhada aqui para poder ler e entender o que está acontecendo. Isso é muito importante, ó. Primeiro vem as informações aqui deles, né? Aí aqui você vem descendo, vem falando o que é consulta pública, tudo isso. Aqui vai falar o que é fenilcetonúria, né? Porque esse relatório é para a sociedade, então nem todo mundo que vai participar, que vai entender, sabe o que é fenilcetonúria. Eu estou fazendo o vídeo, né, e tudo para explicar para os familiares e pacientes. Então, nós sabemos o que é fenilcetonúria, mas nem todo mundo sabe. Então, eles precisam explicar aqui, ó. Aí, aqui, como os pacientes de fenilcetonúria são tratados no SUS. Aqui tem escrito, né, como é que começou, tudo. Tem tudo aqui escrito. Aí tem que ler e tudo. Ó, medicamento analisado, né, de cloridato sapropterina. Aqui fala sobre o medicamento, o mecanismo de atuação, né? Aí vem lendo aqui, né? Continua aqui lendo, vai falar sobre o cloridato sapropterina, ó, perspectiva do paciente. A chamada pública para participar da perspectiva, né, ocorreu e tal. Isso é uma coisa que é importante que todo mundo se inscreva no Conitec para o futuro, para uma outra medicação, mas eu vou te explicar isso em outro momento para não confundir agora, né? Então, tem aqui a perspectiva, né, do paciente, e uma pessoa pôde falar em nome dos pacientes, né? E
essa pessoa foi a Leandra, eu acho que quase todo mundo conhece, né? Ela é a vice-presidente do Mães Metabólicas e tem uma filha com fenilcetonúria. Então, ela relatou aqui a situação dela com a filha dela, que também tem fenilcetonúria, né? Então, está aqui todo o relato dela, é só ler aqui, né? Ela fala que a menina dela, ela a menina dela sempre teve acesso, tá, a médicos fora do centro ali de tratamento, sempre teve acesso aos alimentos importados, os alimentos hipoproteicos importados, que infelizmente a maioria não tem. Então ela teve acesso a bastante coisa, mas ela relata, ó, a menina dela chorava com muita facilidade e teve, assim, algumas dificuldades ao longo da vida. A menina é uma mocinha, né? E ela fala que a menina dela é responsiva, né, ao tratamento, quando tomou o remédio, tomou durante um tempo, o que aconteceu com ela, ela faz aqui o relato. É importante que também que vocês leiam o relato para poder entender. Aí, depois que ela faz o relato, vamos ver o que mais que tem. Eu estou passando rápido para poder não ficar aqui no vídeo toda a vida, mas isso aqui, o ideal é que as pessoas leiam, né? Porque eu sei que às vezes é chato ler isso tudo, um pedaço grande, mas nós estamos falando do futuro dos nossos filhos, né? Então, a gente tem que perder um pouquinho de tempo, a gente tem que entender um pouquinho como funciona, porque senão a gente não vai conseguir fazer com que o tratamento melhore, né? Porque não é só essa medicação, é uma série de outras coisas que precisa melhorar, todo mundo sabe disso, né? Agora, enquanto as pessoas não conseguirem entender sobre a doença, sobre como melhorar, isso vai ficar muito difícil. Aqui, ó, no final quase desse relatório, tem aqui, ó, o vídeo pode ser acessado aqui. Se você apertar aqui também, você vê o vídeo que tem tudo isso que está escrito aqui, né? Então, aqui, ó, recomendação inicial, depois dessa reunião toda que houve, a recomendação deles é não incorporar, né? Então, aí, olha aqui, ó, na ocasião, o plenário considerou alguns fatores, por exemplo, o fato das evidências deixarem dúvidas quanto ao benefício na efetiva melhora da qualidade de vida e aspecto neurológico. Então, esse foi o grande problema para eles acharem que não deve melhorar, não deve incorporar essa medicação. Qual é o problema? Eles não... As evidências científicas que eles têm lá, né? Toda evidência científica para doença rara sempre é uma coisa difícil, porque doença rara tem um número pequeno de pacientes, então quando você vai fazer uma pesquisa, essa pesquisa sempre vai ter poucos pacientes. Então, sempre quando eles forem analisar isso, tá? Eles vão analisar que é uma evidência pequena, por conta do número de pacientes. Isso quem está, assim, envolvido com as doenças raras sabe que isso realmente acontece, mas eles são um órgão que analisam todos, doença rara ou não, então eles têm que escrever realmente isso, né? Então, por isso também, em todas as situações, mas aqui também é muito importante a gente fazer os nossos relatos, né? Então, o que eles querem saber da gente? Esse remédio, né, ele vai melhorar a qualidade de vida e os aspectos neuropsicológicos do paciente? Isso é que todo mundo precisa relatar. E é isso que eles querem saber, se vai melhorar ou não, né? Aí, além disso, aí eles falam aqui do modelo econômico, apresentado pelo demandante e tal, mas eu acho que essa parte do dinheiro, da parte financeira e tal, não cabe a gente, isso aí é só para técnico poder falar. A nossa, né, a nossa parte é falar as nossas, ó, para participar com experiência e opinião ou com contribuição técnica, clica aqui, que você entra no link. A nossa parte aqui é falar das nossas experiências, da nossa opinião. Nós não somos os técnicos, a gente não vai ter um artigo científico e tudo, mas nós em si já somos um artigo científico, porque nós somos as famílias, os pacientes, né? Nós já somos um artigo científico, então a gente não precisa se preocupar com isso. Então, vamos voltar lá
onde a gente estava, né? Então, aqui é onde a gente estava, lemos aqui o relatório para a sociedade, já sabemos ali o que eles pensam. Aí, do lado de cá, tem aqui, faça aqui sua contribuição. Você aperta aqui. Quando aperta, vai entrar essa tela aqui, né? Quando entrar essa tela, aí aqui tem proposta de incorporação de cloridato de sapropterina, né? Recomendação preliminar do Conitec é não favorável à incorporação. Eles não são favoráveis, tá? Tem que sempre que lembrar isso. Aí, antes de fazer essa contribuição, eles falam aquilo que eu já falei para vocês, né? Leiam um relatório técnico. Atenção, será considerada apenas uma contribuição realizada com o mesmo CPF para cada tipo de formulário. Caso haja necessidade de retificar algum dado preenchido, antes do encerramento da consulta, é preciso inserir novamente todas as informações no formulário, visto que a contribuição anterior não será considerada. Teve uma pessoa que me mandou mensagem perguntando sobre isso. Aí eu preenchi, mas não foi daquela maneira. Depois de assistir todos esses vídeos, eu vi que não era desse jeito. Então, aqui está dizendo, você pode preencher de novo, tá? Que vai ficar valendo, eles vão considerar a sua o seu segundo envio lá do formulário. Então, você preencheu a primeira vez e não escreveu tudo que você queria escrever, você pode fazer de novo. Quando eles olharem, eles vão ver dois CPF com a mesma... duas vezes um formulário com o mesmo CPF. Eles vão pegar a sua primeira declaração e vão apagar e vai ficar valendo só a segunda. Então, quem fez, né? Eu tive algumas perguntas dessa. Quem fez e achou que não fez certo, depois de ouvir, conseguir entender um pouco mais, pode fazer de novo, porque não tem problema. Vai valer o que você fizer por último. Então, entrou aqui, você vai começar, ó, pessoa física, que é o nosso caso, tá? Agora, se você for uma prefeitura, Aí, se você for uma pessoa jurídica, tem aí prefeitura, tem hospital, tem várias coisas que também podem relatar aqui também, né? Principalmente na parte científica, eles vão poder relatar. No nosso caso, somos pessoas físicas. Então, a gente aperta a pessoa física aqui, ó, aí vem aqui, ó, avançar. A gente aperta avançar. Aí aqui a gente vai preencher CPF, nome completo, idade, autodeclaração de cor, né? Sexo, deseja contribuir como? Isso daqui, algumas pessoas ficaram com medo. Eu vou preencher meu CPF, meu nome completo, minha idade. Né? Isso é perigoso. Não, isso aqui não é perigoso, que nós estamos preenchendo, tanto é que nós entramos no site ali, nós estamos preenchendo um documento para o Ministério da Saúde, tá? É para o governo, né? Então, isso aqui não tem perigo da gente preencher nossos dados aqui, tá? Porque isso aqui é uma coisa do governo, então não é uma coisa perigosa, porque eu sei que hoje em dia muitas pessoas têm medo, né, de como que vai dar seus dados e tal, mas isso aqui não tem perigo, isso aqui é uma coisa do governo, podem preencher sem problema, né? Então, ficou aqui, ó, desejo contribuir como paciente, familiar, amigo, cuidador de paciente, profissional de saúde ou interessado no tema. O paciente vai botar aqui, o paciente, né? O familiar, que é a mãe, o pai, né, e tal, vai colocar aqui. O amigo do paciente também vai colocar aqui, ou o amigo da mãe que tem um filho também vai colocar aqui. Cuidador do paciente é aquela pessoa, ela não é o pai nem a mãe, mas ela cuida daquele paciente, também vai colocar aqui, né? Profissionais de saúde, né, médico, enfermeiro, que cuida, nutricionista e tal, ela vai botar aqui, profissional de saúde. E interessado no tema. O que é interessado no tema? Eu não conheço ninguém, um exemplo, eu não conheço ninguém com fenilcetonúria, mas eu gosto desse tema, né, doença rara e tal, não sei quem, então eu aperto aqui como interessado no tema, porque eu não conheço ninguém, né? Eu só gosto do tema de doença, essas coisas assim. Agora, qualquer pessoa que conheça um paciente e que seja familiar, alguma coisa, tem que preencher aqui, familiar e tal. Aí aperta aqui avançar, tá? Quando você apertar aqui avançar, aí vem uma outra tela.
Deixa eu botar aqui, eu já botei. Aí vem uma próxima tela. Na próxima tela vem escrito identificação do paciente, local que reside. Aí nós vamos botar Brasil, né? Porque todo mundo aqui é no Brasil mesmo, né? Aí o F é o estado que você mora, né? Eu estou preenchendo o meu, então eu vou botar RJ, que o meu estado é RJ. Deixa eu botar aqui. Aí eu venho, aperto aqui, tá vendo? Aí eu tenho que descer aqui para achar o estado, ó. Estado, ó, Rio de Janeiro, coloquei. Quando eu aperto Rio de Janeiro, vai aparecer cidade, né? Então, aqui eu tenho que escrever o nome da cidade que eu moro. No meu caso, é Maricá, eu escrevo aqui Maricá. Cada um tem que escrever a sua cidade. Telefone para contato. Então, aqui eu vou escrever o meu, ó, 21, que é o prefixo daqui, 984580000. O meu telefone todo mundo sabe, né? Então, posso até botar. Meu e-mail, né? Aqui eu escrevo o meu e-mail. No caso, o meu, né? Eu estou botando o meu. Cada um tem que botar o seu. Simone Alarede, né? @gmail.com, tá? Aí tá. Aí aqui você precisa escrever como ficou sabendo dessa consulta pública. Aí cada um ficou sabendo de uma maneira, no Diário Oficial da União, no site da Conitec, nas redes sociais, uma associação, né, que te falou, ou um amigo, ou um colega, ou um profissional de trabalho, né, ou uma outra, não foi nenhuma dessas opções, foi uma outra. Então eu vou botar aqui, ó, site, associação, entidade de classe, vou botar redes sociais, tá? Que eu estou fazendo só para vocês entenderem como é, né? Então, ali cada um vai escolher como que ficou sabendo. Vai escolher, não, vai marcar, né? Aí, deseja receber informações de todas as ações do Conitec por e-mail? Eu acho isso uma coisa muito importante. Para mim, eu acho importante, tá? Porque o Conitec pode mandar um e-mail para mim falando que vai acontecer isso para a doença. Não sei, eu acho que é importante. O Conitec é um órgão do governo, né? É um órgão que ajuda o Ministério da Saúde na decisão das incorporações de tudo. Então, eu, pelo menos, acho que é importante. Então, eu vou apertar sim aqui, tá? Mas se a pessoa não quer ficar recebendo e-mail do Conitec, o Conitec não vai mandar e-mail para todo mundo todo dia, nem nada. Ele vai mandar quando ele tiver uma ação importante lá. Ele vai fazer uma audiência pública para alguma medicação, coisas importantes, né? Então, eu coloco ali sim. Aí, aqui, ó, você quer prosseguir como? Formulário técnico científico ou formulário de experiência e opinião? Isso aqui é importante. Por quê? O formulário técnico científico é quando você às vezes pode não ter experiência com a doença, você não ser a mãe ou o pai, mas você ter artigo científico que mostra que aquela medicação vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a parte neuropsicológica do paciente e tal. Então, você vai ali no formulário técnico científico. Também, você pode ser um pai ou uma mãe, tá? Mas você, além de ter essa experiência como pai e mãe, ou tio, né, ou tia, você também tem uma experiência, tá, da parte científica, você conhece os artigos científicos que pode ajudar, né, a mostrar isso que eles querem saber e tal. Então, se você também for uma dessas pessoas, mesmo sendo pai, mãe ou familiar, você também pode preencher o formulário técnico científico. O meu formulário, tá? Eu vou botar aqui, formulário de experiência e opinião. Por quê? Eu vou conhecer, eu sei a experiência de ser uma mãe, ou ser um paciente, ou ser uma tia de um paciente, ou uma avó de paciente, né? Ou uma vizinha muito próxima. Então, eu boto formulário de experiência e opinião, porque eu não tenho acesso, eu não tenho essa experiência dos artigos científicos, eu não sei isso. Então, eu vou escrever ali, formulário de experiência e opinião. Depois que eu colocar, eu boto avançar, aperto avançar, né? Depois que eu aperto avançar, vem essa pergunta aqui, ó. Formulário, aí, ó, é o formulário de experiência e opinião, que foi o que eu escolhi, né? Qual o seu posicionamento em relação à recomendação inicial do Conitec?
como a gente já escreveu um monte de coisa aí, já falou um monte de vezes e tal, a gente pode se confundir, né? Aqui tem concordo, não concordo e não discordo e discordo. Então, aqui é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Por quê? Qual é o seu posicionamento em relação à recomendação? Qual foi a recomendação? A recomendação é não incorporar, que esse remédio não entre no SUS. Então, a gente acha que ele não deve entrar no SUS? Não, a gente não concorda com isso, né? Pelo menos nós, mães, pacientes, familiares, a gente não concorda. Então, a gente vai aqui, ó, e no discordo e aperta, né? Aí, o que acontece? Apertamos o discord, mas a gente não pode, né, só falar... Ai, meu nariz aqui tá me incomodando. A gente não pode só falar discordo, só, não, eu discordo e pronto, acabou. Não, nós precisamos explicar por quê, né? Porque a gente só falar, eu não concordo, é muito fácil, né? A gente tem que explicar por quê. Agora, isso daqui são as perguntas mais importantes. Uma delas, né? Tem outras ali, principalmente essa, é uma resposta bem importante. A gente tem que explicar com as nossas palavras, com a nossa experiência, por que a gente discorda, né? Quem concordar também escreve ali porque concorda, né? É como eu acho que a maioria discorda, eu acabo falando isso, né? Então, por que você não concorda, que você discorda, né? Aí eu não concordo, vou dar um exemplo bem simples, porque as meninas não podem ter mais direito que os meninos, tá? Não respondam isso, porque isso aí eles vão considerar que não tem efeito nenhum, tá? Por isso até que eu estou dando essa resposta ali. Aqui vocês têm que relatarem a experiência de vocês, dizer, olha, eu não concordo, porque assim, se meu filho tivesse esse remédio, ele vai melhorar na qualidade de vida dele, ele vai poder comer um pouco mais, né? Ele vai ficar mais calmo, vai ficar mais atento, né? E tal. Então, aqui vocês precisam, nesse pedacinho, vocês precisam aqui relatar a experiência de vocês. Por que vocês queriam que o filho de vocês tivesse essa medicação, né? Vocês não aceitam que eles não tenham. Por quê? É uma coisa, assim, um pouco difícil de eu falar, porque eu não posso dar resposta para cada um tem que dar a sua resposta. Então, nós fizemos uma live com uma especialista esses dias no SUS, e ela me deu até uma ideia bem legal com relação a isso aqui. O que você faz? Não responda qualquer coisa rápido aqui, envie para terminar, não. Pense que isso aqui é só o começo, tem muita coisa que pode melhorar no tratamento dos pacientes. Então, precisamos fazer isso com muita atenção e da melhor forma possível. É a vida dos nossos filhos que nós estamos falando. Pega um papel, uma caneta e escreva, vai escrevendo. Você pode escrever uma folha inteira, você pode escrever uma frase, isso daí não é importante, né? O importante é que você escreva, pega um papel, escreve, faz ali um rascunho, eu penso isso, acontece isso e tal, né? Faz ali o seu resumo, né? Escreve no papel. Depois que você tiver escrito tudo no papel, tá? Você vai e coloca ali. Aí você vai escrever ali o seu depoimento, que eu não posso escrever. Eu vou escrever só aqui, meninas, tá? Não escrevam isso, tá? Eu só vou escrever isso para poder passar para a próxima fase e mostrar para vocês. Mas isso não quer dizer que vocês têm que escrever meninas, não. Se você só escrever meninas ali, eles vão olhar a sua contribuição e vão botar de lado, não tem peso, não significa nada. Então, para significar, para eles entenderem, vocês têm que escrever. Eu acho que eu já falei isso umas 1000 vezes, né, numa live que a gente fez, e estou repetindo agora. Por mais que pareça cansativo, mas é necessário, tá? Aí aqui, ó, você já teve experiência com os medicamentos, produtos ou procedimentos em avaliação? A pergunta número 18, tá vendo? Eu não consigo olhar quando eu estou falando e compartilhando a tela, se tem algum comentário, alguma coisa, eu não consigo olhar. Quando eu parar de compartilhar a tela, eu consigo ver se tem algum comentário, se eu preciso responder alguma coisa, tá? Porque como eu estou sozinha aqui, aí às vezes a pessoa, eu estou falando, ela não está me respondendo, mas eu vou
quando eu parar aqui, eu consigo olhar. Então, 18, tá? Você teve alguma experiência com medicamento, produto ou procedimento em avaliação? Aqui ele quer saber se você teve alguma experiência com o dicloridato de sapropterina, que é a mesma coisa que BH4, mas que também é a mesma coisa que o Kuvan, que muitas pessoas, né, principalmente os pacientes, os familiares, acabaram que eles conheceram o remédio como Kuvan, tá? Mas o remédio é o BH4, que é cloridato de sapropterina, que é o que eles pedem ali. Mas para quem não sabe o que é o Kuvan, né? Aí você teve alguma experiência? Aí qual é a experiência? Tem alguns pacientes, temos muito pouco no Brasil, que está tomando ele. Aí ele, se for esse paciente está tomando, ele vai escrever sim como paciente, ou como cuidador responsável, ou como profissional de saúde, que também o médico que está dando, né? Tem muitos pacientes aí que conseguiram, não estão tomando remédio, mas já fizeram o teste. Então, eles aqui que fizeram o teste, se for o paciente, ele coloca como paciente. Se for o cuidador ou responsável, né? Aí ele vai colocar cuidador ou responsável. E se for o profissional de saúde, ele coloca aqui. Ou então, não, você não teve experiência com essa medicação. Então, vamos... porque a minha resposta é não, mas eu vou primeiro fazer assim, olha, vamos que você seja uma mãe que o seu filho já fez o teste, tá? Então, você vai ter que marcar aqui, ó, sim, como um cuidador ou responsável. Você é uma mãe ou um pai, né, e tal, e seu filho fez o teste já. Então, você já teve uma experiência com essa medicação, né? Então, você coloca ali. Aí vem aqui, ó. Com quais medicamentos, produtos ou procedimento em avaliação você já teve essa experiência? Esse formulário é um formulário que em todas as consultas públicas é igual, né? Então, por isso aqui, ó, qual ou quais, né? Porque tem algumas consultas para outras doenças e outras avaliações que eles avaliam duas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso essa pergunta, já me perguntaram isso no grupo, por isso que eu estou falando sobre isso aqui. Então, aqui você tem que escrever com qual, o que você já teve experiência. Aí, no caso aqui, que a gente está marcando, o filho já fez o teste, né, do remédio. Então, aqui você escreve cloridrato, peraí, cloridrato de sapropterina. Agora, quem não quiser, o certo é escrever isso, né? O cloridato de sapropterina. Aí tá, e quem não quiser escrever, eu acho que ela pode escrever aqui Kuvan, quem não conhecer com esse nome, conhecer como nome de Kuvan, mas o ideal é que escreva ali cloridato de sapropterina, que é o nome correto, tá? Aí, descreva os efeitos positivos. O seu filho já fez o teste do remédio, né? Ou então ele está tomando, que tem alguns que estão tomando. Fala os efeitos positivos de cada medicamento. No caso ali é um só, né? O procedimento que você utilizou. Quando o seu filho fez o teste ou que ele está usando, o que aconteceu de bom com ele após o uso, né? Então, você vai escrever aqui, né? Quais são os efeitos positivos. Aí aqui tem assim, ó, descreva os efeitos negativos. O que foi ruim quando seu filho tomou? Ele teve muita dor de cabeça, ele não melhorou em nada, ele tomou e foi como se ele estivesse tomando água com açúcar, né? Porque não aconteceu nada. Isso são os efeitos negativos. Então, você tem que escrever ali quais foram na sua experiência, não pode ser na experiência de outra pessoa, tá? Então, aqui se você já teve uma experiência, mas vamos voltar, estou voltando atrás, tá? E eu vou botar aqui, ó, se você já teve alguma experiência com medicamento, procedimento e avaliação. A pergunta 18, tá? Aí vamos que meu filho nunca fez o teste, tá? Então eu não tenho experiência nenhuma. Então eu vou marcar não aqui, né? E depois qual medicamento, produto ou procedimento já teve experiência. Eu posso deixar em branco aqui, ó, eu vou apagar aqui, porque ali
para quem já tinha feito o teste ou então está tomando. Então, a 19 eu posso deixar em branco, porque se meu filho não toma essa medicação e não fez o teste, eu não tenho experiência nenhuma, eu não sei o que preencher, então eu deixo em branco a 19 e a 20. Aí vai vir 19, 20 e 21, tá? Essas vão ficar em branco, para quem não fez o teste e não está tomando a medicação. Aí vem a pergunta 22. Você já teve alguma experiência com outro medicamento, produto ou procedimento para essa doença? Aqui que está perguntando o seguinte: se na fenilcetonúria, tá, você já conhece algum tratamento hoje para fenilcetonúria, tá? Além desse Kuvan aí. Então, aí está te perguntando se você é um paciente, cuidador responsável, profissional de saúde ou não. Não é porque você não teve experiência nenhuma com essa doença, tá? Mas, no caso, para nós, pacientes e familiares, a gente teve experiência com a dieta, né? E com a fórmula. O tratamento é os dois, dieta e fórmula. Eu vi que algumas mães só escrevem fórmula, mas não adianta também você dar a fórmula para o paciente e não dar a dieta, né? Como também não adianta você dar a dieta e não dar a fórmula. Então, depois a gente vai falar sobre isso. Aqui, primeiro, você tem que escrever se você é paciente, cuidador responsável, profissional de saúde. É aqui, ó, cuidador responsável, no caso, para a mãe, para o tio, para o avô, para a avó, né? É sempre aqui, né? Cuidador responsável, vem. Aí, ó, com quais medicamentos, produtos ou procedimentos você já teve alguma experiência? É o que eu falei agora, né? Qual é a experiência? Dieta e fórmula. Só isso que você precisa escrever aqui na 23, tá? Na 24, você precisa escrever o seguinte: quais são os pontos positivos? Depois que seu filho começou a fazer a dieta, que teve o diagnóstico, né, e tal, começou a fazer a dieta e usar a fórmula, o que foi bom? O que você achou bom? Ele gosta de fazer essa dieta é muito boa, ela deixa ele comer de uma maneira tranquila, né? O que é positivo. A fórmula tem um sabor bom, tem um cheiro bom, é muito bom essa fórmula. Isso são os efeitos positivos, então você tem que escrever aqui os efeitos positivos que você acha, tá, com relação ao uso da fórmula e da dieta com restrição. Aí aqui vem quais são os efeitos negativos. Quais são os efeitos negativos? Meu filho já chorou muito porque não quis tomar a fórmula, o governo já trocou de fórmula e meu filho não aceitava a segunda fórmula que veio, porque houve troca, né, do governo de marca. O meu filho já olhou a comida, como eu vejo muito, e me falou que tem vontade de comer. O meu filho me pede para cheirar a comida que ele não pode comer, ele pede para cheirar, e daí por diante, né? A gente tem aí um monte de relatos pelos grupos falando sobre isso. Isso você tem que escrever aqui, né? E você escreve e diz que se tivesse, sempre pensando, né, que se tivesse uma medicação que pudesse ajudar ele a comer um pouco mais, melhorar essa parte neuropsicológica, que muita gente às vezes não consegue entender que aquilo é da fenilcetonúria, eu vejo isso muito. A criança é muito agitada, a criança tem dificuldade na escola, né, a criança tem, como é que se diz? Assim, ela não consegue ter uma concentração muito boa, né? Qualquer coisinha ela se desliga, não está prestando atenção. Isso é a parte neuropsicológica. Apesar de muitos pacientes, as mães relatarem isso, elas acham que isso não tem nada a ver com a fenil. Mas isso aí é o médico que vai dizer para vocês se tem ou não, né? E as mães também podem pesquisar aí, porque existem alguns artigos científicos falando sobre isso, mas aí cada um vai, né, falar. Então, aqui a gente tem que ver os efeitos negativos, a gente tem que escrever aqui o que tem de ruim. Por que a gente não gosta desse tratamento existente hoje, que é a fórmula e a dieta? Agora, quem gosta desse tratamento, quer que fique esse tratamento para o resto da vida, não vai escrever como efeito negativo. Só vai escrever como efeito negativo quem acha que esse tratamento poderia ter uma melhoria,
né? Ah, eu acho que pode melhorar sim, porque dessa maneira não é legal, sabe? Meu filho não gosta, eu não gosto, é ruim para minha família, é ruim a nossa rotina diária, né? Então, cada um ali vai ter que escrever a sua. Ninguém pode escrever a resposta do outro, não pode copiar a resposta do outro. Se eu escrevi isso, eu escrevi que o deixa eu ver, que o quadro é branco, um exemplo, tá? Eu não posso pegar e mandar outra pessoa escrever a mesma coisa, não. Cada um tem que escrever com as suas próprias palavras, tá? Quais são os efeitos ali, positivos e negativos. Então, de novo, nessas perguntas aqui, o conselho que eu dou é: pega um papel, escreva num papel, porque quando a gente está escrevendo aqui, a gente já começa que a gente escreve na tela do celular, que é pequena, ou na tela do computador, e a gente fica um pouco meio perdido. Então, pega um papel, uma caneta, quem preferir, né? E faça um rascunho. Depois que esse rascunho estiver pronto, aí você coloca ele ali do lado e digita aqui. Aí escreve, ó, vem aqui, escreve tudo que você escreveu lá no seu rascunho. Não se preocupe que esse texto está grande ou pequeno. Não, tá? Esse texto tem que estar relatando realmente a sua experiência. Isso sim é importante. Você relatar a sua experiência e a sua opinião ali com relação a essa questão de não incorporar a medicação. E aqui, ó, no 25, descreva os efeitos negativos do que você tem hoje, do tratamento que seu filho tem hoje, né? Ou, se for o paciente, tratamento dele lá. Então, aí vem a pergunta 26, né? A gente já está cansado de tanto ficar aqui, mas já estamos no final, tá? Caso você tenha algum documento para anexar, acesse o link abaixo e aperte aqui que você vai poder anexar. Teve mãe que tem relatório do filho mostrando que ele tem TDAH, né, que é o distúrbio de atenção e hiperatividade. Teve algumas mães que me falaram que ela apertou aqui e enviou o relatório, né, que ela tem lá de um neurologista ou de um psicólogo falando sobre isso. Então, só quem tiver, ou então se ela tem um artigo científico que mostra também que isso é bom. Então, isso é só para quem tiver. Quem não tiver, não tem problema, não precisa apertar, não precisa mandar nada, né? Aí, após anexar os documentos, para quem tiver, volta para essa página aqui que nós estamos. Isso é essencial para finalizar o preenchimento e o envio da sua contribuição. Porque se você apertar aqui, você vai ser direcionado para uma outra página. Depois que você enviar, você tem que voltar para essa página aqui, tá? Então, quem for fazer isso, preste atenção nisso. Aí aqui você tem que botar, ó, confirmo que enviei os documentos no link acima. Quem enviar, aperta aqui, ó. E eu não vou enviar, então eu aperto aqui. Eu aperto aqui, não enviei nenhum anexo. Então, aperto aqui. Apertando aqui, pronto, eu acabei. Agora terminou, eu não preciso fazer mais nada. O que eu preciso, eu não vou apertar, porque eu não vou enviar, porque eu não preenchi nada, né? O que eu preciso é apertar aqui, ó, enviar. Apertou enviar. Quando você apertar enviar, você vai ter uma próxima tela que mostra formulário recebido, aí eu não sei direitinho, mas você vai receber, parece uma nova tela mostrando que você fez o formulário. Então, o que precisa fazer é isso, né? Eu vou parar de interromper a tela, interromper compartilhamento. Deixa eu voltar aqui. Então, eu não sei se todo mundo conseguiu ver o que eu compartilhei. Deixa eu ver aqui o que estão me perguntando. Simone. Mas como CPF de quem? De Fenil, do pai ou da mãe? O Alcione, você faz o seguinte, o CPF do Fenil, se você botar o CPF, vamos supor, o nome do meu filho é Tiago, né? Eu vou colocar o CPF de Tiago. Quando eu colocar o CPF de Tiago, ali naquilo ali que eu digo da parte positiva e negativa da fórmula e da dieta, eu tenho que escrever a opinião de Tiago, o que meu filho pensa,
tá? Quando eu colocar o meu CPF como Simone, eu tenho que colocar o que eu, Simone, mãe, penso, né? Quando eu colocar o CPF do meu marido, no caso meu é João, eu tenho que colocar o que João pensa, né? Porque ele é que tem que escrever ali. Então, o CPF que você vai colocar é sempre o CPF daquele relato ali que você escreveu, né? Bom dia, bom dia. Eu acho que só essa pergunta, né, que teve, eu sei que poucas pessoas assistiram, porque ninguém nem sabia que eu ia fazer isso 9 horas, nem são 10 horas da manhã. Eu só fiz porque tem muitas mensagens no meu celular me pedindo ajuda, né, e assim é uma maneira mais fácil de eu passar para todo mundo. Então, boa sorte para vocês. E a consulta só temos agora, olha, hoje, quinta, sexta, sábado, domingo, e segunda não conta porque é o último dia, né? Então, quinta, sexta, sábado, domingo, só temos 4 dias. Passe para o seu marido, para o seu filho, para os seus familiares, peça para as pessoas assistirem, né? Se você conhece alguém nas redes sociais aí, ou lá no centro de referência onde você é atendido, e essa pessoa nem está sabendo da consulta pública, não está sabendo do que está acontecendo, fale para ela, peça para ela participar também, explique para ela, mostre o vídeo vai ficar salvo aqui, né? Mostre o vídeo, nós fizemos várias coisas aí que ensina, né? O link tem na nossa página também, vou botar o link no comentários desse vídeo, o link para preencher, né? Aqueles links ali, depois que eu salvar o vídeo, eu vou colocar nos comentários. Peça para as pessoas assistirem, mande mensagem. Uma outra coisa também que é muito importante é mande mensagem para a nutricionista que atende vocês, para o médico que atende, e pede para eles também para participarem. Falem para eles, conversem com eles. Olha, está acontecendo essa consulta pública, eu estou participando, você também vai participar? Nos ajude, peça ajuda aos profissionais de saúde que cuidem do filho de vocês também. Poxa, me ajuda, você sabe que o profissional de saúde que atende, ele sabe as suas dificuldades, porque quando você chega na consulta, você conta para ele. Então, pede a ele, você sabe como é difícil para mim fazer isso no tratamento. Então, por favor, preencha lá, me ajude, relate que você tem paciente, porque o médico pode relatar que ele tem paciente que tem muita dificuldade na adesão ao tratamento existente, né? Peça ajuda aos seus profissionais que atendem seus filhos, um médico, um nutricionista, neurologista ou psicólogo, quem atende, peça ajuda. É muito importante que eles também, os profissionais de saúde, também participem, né? Nunca vai acontecer nenhuma mudança, nada vai melhorar se ninguém se movimentar. Então, por favor, eu já pedi, acho que 1000 vezes, acho que todo mundo já está cansado de ouvir eu falar, né? Mas peça ajuda a todos, né? Essa é a hora que a gente tem de mostrar que não estamos satisfeitos, que precisamos de melhora, para quem quer a melhoria. Agora, existem pessoas que acham que está ótimo, que está bom, né? Cada um tem uma realidade. Aquelas pessoas que acham que está ótimo, que está bom, ou elas preenchem dizendo que está ótimo, que está bom, que não precisa melhorar em nada, que eu acho que não tem necessidade, né? Ou então elas não preenchem, elas não participem. Aquele que acha que o tratamento do filho está uma maravilha, que não precisa de nada para melhorar, né? Que é um tratamento totalmente maravilhoso, eficiente, tem uma dieta com restrição e uma fórmula de aminoácido, acha que isso só é o suficiente para o tratamento, não precisa participar, então, da consulta pública, né? Que legal, ele acha que isso está bom. Mas quem não acha que isso está bom, quem olha para o filho e vê que o filho precisa de algo mais, participe, preencha, mostre, dê o seu relato, faça o seu testemunho ali, porque isso é muito importante para todo mundo. Agora eu vou desligar, né, e tudo, para todo mundo poder fazer as suas obrigações e boa sorte para todo mundo. Eu espero que todo mundo participe, né, que todo mundo lute pela melhoria no tratamento do filho. Então, tchau, obrigado.